Olá, pessoal. Bom dia, salve, salve. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que estão esses estudos aí? Espero que bem. Galerinha, observem, o nosso curso disponibilizou a gente a plataforma Zoom, como vocês já estão tendo aula aí com alguns professores. E aí, como estava fazendo alguns ajustes, a gente vai começar todas as áreas, irá começar a utilizar essa plataforma a partir da semana que vem. Portanto, a semana que vem a gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente já viu desde esse afastamento social, os assuntos que nós já vimos. E a gente vai trabalhar com resolução de questão, beleza? Então, eu vou mandar o convite para vocês, a gente vai fazer uma aula por videoconferência e a gente vai estar resolvendo questões dos assuntos que nós vimos, tá bom, galera? Até para organizar nossas ideias, beleza? Como vocês estão vendo na tela de vocês, a gente vai começar a estudar hoje História 2 do nosso módulo. A História 2 ainda continua com a Europa, né? O estudo da Europa. Estudo é o que a gente fala do eurocentrismo, né? Estudo dos fatos que marcaram a história da Europa. Então, a gente vai ver agora, pessoal, um pouco sobre os povos germânicos, beleza? A gente tem que entender que o nosso livro História 2 vai estar trabalhando a Idade Média da Europa Ocidental, ou seja, aquela parte do Império Romano Ocidental que ruiu em 476, devido às invasões germânicas, devido às invasões. Eita, quase não sai. Devido às invasões bárbaras. Então, para a gente entender o feudalismo, como tudo ocorreu, nós vamos estudar agora um pouco dos povos germânicos. A nossa aula de hoje, ela vai estar dividida novamente em dois vídeos, tá bom? Esse, os povos germânicos, e o outro vídeo que vocês vão assistir, o feudalismo, tá bom? Meu nome é Carla Patrícia, sou professora de História e estarei com vocês neste momento. Como vocês estão vendo aí, pessoal, a nossa tela, ela já abre mostrando algumas imagens dos povos germânicos, ou também chamado de povos bárbaros, pelos romanos, ou também conhecido como os povos nórdicos, beleza? A gente vai ver, pessoal, que a partir no finalzinho do século IV para o século V, nós vamos ver a chegada desses povos ao Império Romano Ocidental, devido a diversos fatores, né? Desde a mudanças climáticas, a invasões de outros povos, a falta de alimentos, a escassez de terra para o cultivo, esses povos vão começar a pressionar as fronteiras de Roma e eles vão começar a se infiltrar e a se estabelecer no território do antigo Império Romano. Beleza? Vamos lá, pessoal. Do lado direito da tela de vocês estão vendo todo o território ocidental onde esses povos nórdicos, esses povos germânicos chegaram, beleza? Foram vários os povos, pessoal, foram vários grupos de germânicos. Entre eles, os visigodos, os ostrogotos, os vândalos, os bretões, as saxões, né, os vikings, assim, foram vários povos. Só que como nós não temos como estudar todos eles, eu trouxe para vocês aqui alguns aspectos em comum, né? O que era comum no cotidiano desses povos germânicos, beleza? Todos eles tinham uma economia agrária voltada para a subsistência e a monetária. Significa o quê? Significa, pessoal, que eles eram agricultores, eles tinham a terra como principal fonte de subsistência e tudo que era produzido não tinha fins de comércio. Então, não vai haver a circulação de moeda, por isso é monetário, beleza? Eles não vão praticar o comércio, como eu falei para vocês. A sociedade deles é dividida em apenas dois grupos, beleza? Eram os militares e os camponeses. Então, a gente não vai ter escravos, a gente não vai ter outra divisão social que não seja essas duas. Sendo que, pessoal, eles vão ser liderados por reis, mas esses reis, eles não vai ter essa característica de reis que a gente está acostumado, né? Em que esse rei tem todo o poder em sua mão, governa um estado burocrático. Não, pessoal. Ele se organizava em assembleias, onde tudo era resolvido através de votação. Esse rei deveria ser um grande guerreiro, tá bom?
Então, eles vão se organizar em tribos, né? A sociedade, essa sociedade dos povos germânicos, elas eram ágrafas, ou seja, elas não produziam registros escritos, eles tinham tradição oral. Só, pessoal, que não quer dizer que por eles não produzirem uma escrita, eles não tinham leis. Tinham leis sim, mas essas leis eram feitas através de acordos, chamado direito consuetudinário, quase não sai, tá bom? É um direito, existiam leis em que todos obedeciam e essas leis eram transmitidas pela tradição oral, tá bom? Eu tô um pouco assim com a dicção ruim, porque, dei demais aqui. Porque eu tô com a garganta meio ruinzinha, tá, gente? Perdoa aí nós. Galera, entre todos esses povos germânicos que a gente viu, né? Eu esqueci até de falar do principal. Tinha os francos. E são os francos que a gente vai estudar hoje. Por que a gente vai estudar os francos especificamente? Porque foram eles que vão conseguir desenvolver um império no antigo território do Império Romano Ocidental, beleza? Então, segue as setinhas aí que vocês vão entender. Ó, o Reino Franco. Pessoal, a primeira dinastia que se destaca no Reino Franco vai ser a dinastia Merovingia, governada inicialmente por Meroveu e Childerico. Ó, que nome massa para vocês colocarem nos filhinhos de vocês. Childerico. Childerico, vem fazer atividade. Childerico, Childerico, você não almoçou. Ó, que nome, né? Mas observe, os dois primeiros reis vão ser Meroveu e o seu filho Childerico. Esses dois reis aqui, pessoal, eles não eram reis autônomos, eles eram reis que eram submetidos ainda ao governo romano, ao domínio romano. Eles eram reis que governavam o Reino Franco a serviço do Império ainda romano, dos domínios romanos. Isso vai mudar quando surge Clovis, o rei Clovis. É no governo de Clovis que é fundado o Reino Franco, autônomo, né? Por quê? Porque a gente vai ver a ruína, a fragmentação, a dissolução do antigo Império Romano Ocidental, né? Quando ele, então, cede a todas essas invasões bárbaras, tá certo, pessoal? Então, Clovis, ele vai fundar o Reino Franco em todo o domínio, em toda a área do antigo Império Romano, beleza, gente? Olha só, Clovis, ele vai fazer uma aliança com a igreja, porque ele vai se converter ao cristianismo, né? Ele vai se converter ao cristianismo. E, devido a isso, se aproveitando dessa motivação religiosa, ou seja, desse levar a fé cristã a outros povos, Clovis, ele vai passar a conquistar novas terras. Beleza, pessoal? Mas o que chama atenção é que Clovis, quando ele começa a conquistar novas terras, ele vai fazer uma aliança com o Papa, beleza? Ele vai oferecer parte dessas terras ao Papa. Muito bem. Algumas gerações após Clovis, nós vamos ter os reis que vão suceder Clovis, delegando as funções de reino, as funções de reinar, as funções de comandar aos generais do exército. Só para vocês terem uma ideia. Então, só para a gente voltar aqui. No início do Reino Franco, a gente vai ter a dinastia Merovingia. O rei Merovéu e seu filho Childerico, eles vão, pessoal, reinar, mas eles não vão ter autonomia, porque eles ainda vão estar submetidos ao domínio romano. O Império Romano ainda não tinha totalmente ruído, né? O Merovéu e o Childerico, eles prestavam, pessoal, favores ainda aos imperadores romanos. Quando, então, é fragmentado, o Império Romano rui de fato, Clovis, o rei Clovis, vai ser o primeiro rei franco a fundar o Reino Franco no antigo domínio territorial romano. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo, né? Esse rei Clovis, ele se converte ao cristianismo,
passa a conquistar terras para e anexa essas terras ao ao Reino Franco, mas ele vai fazer isso tentando agradar, a fazer uma aliança com o Papa. Então a gente vai ter aqui uma relação de troca e de aliança com a Igreja Romana, a antiga Igreja Romana. Muito bem, o que é que vai acontecer? Quando Clovis morre, os reis francos que vão sucedê-lo, eles vão delegar a função de reinar e de comandar o exército aos chamados majordomos, certo? Majordomos, os chamados mordomos do rei. Ou seja, o rei reinava, mas na verdade quem liderava o exército e, portanto, recebia muita autoridade era o majordomos. Observe que os majordomos, eles vão se tornar mais importantes que os reis. Por quê? Porque eles estavam em contato mais com o povo, com o exército. A figura do rei quase que desaparece nesse momento da história do Reino Franco. E aí, então, pessoal, vai ser fundada a dinastia carolíngia, tá certo? Em que nessa dinastia carolíngia, a gente vai ter o majordomos como o que governa, mas a gente ainda não vai chamar de rei, tá bom? A gente vai chamar de majordomos. O majordomos mais importante nesse primeiro momento vai ser Carlos Martel. Carlos Martel, pessoal, é o majordomos que vai se destacar por ele deter o avanço árabe na península, na Península Itálica, né? Aqui na Europa. Então, a batalha assim mais emblemática vai ser a de Poitiers, em 732, na qual ele consegue deter o avanço árabe e ele consegue com isso aumentar ainda mais o domínio franco em território europeu. Beleza, pessoal? Quem vai suceder Carlos Martel vai ser o seu filho, o Pepino o Breve. Por que o nome, o título, o apelido o Breve? Porque ele era, pessoal, baixinho, mas ele era estratégico. O que lhe faltava em altura, ele tinha inteligência. Observe, pessoal. Pepino Breve, ele vai dar continuidade à expansão do seu pai, mas ele irá proteger e garantir a relação entre o Reino Franco e a Igreja Católica, beleza? É tanto isso é tão forte no reino dele, que ele vai, pessoal, garantir, ele vai entregar a Península Itálica ao domínio do Papa, beleza? E aí, então, o Papa, tentando agradar Pepino o Grande, o Papa, então, vai coroá-lo como primeiro rei da dinastia carolíngia. Observe que o Papa, ao fazer isso, o Papa, pessoal, ele simplesmente passa por cima do rei. Porque vocês lembram que tanto Carlos Martel como o Pepino o Breve, eles eram majordomos, eles não eram considerados reis. Mas o Papa, para agradar Pepino o Breve, por ter dado à Igreja Católica o domínio da Península Itálica, vai coroá-lo como rei, tá certo, pessoal? E vai ser, então, o primeiro rei da dinastia carolíngia, tá bom, pessoal? E diante disso, a gente vai ter o surgimento pós-Pepino o Breve, nós vamos ver o rei carolíngio que mais se destaca, um dos mais importantes do Reino Franco, que vai ser o Carlos Magno, né? O grande Carlos Magno, que vai ter como principal destaque em seu reino a expansão ainda mais dos domínios do Reino Franco. Beleza, pessoal? Ele expande ainda mais o domínio franco sobre o antigo território romano. Ele firma aliança com a igreja e no ano de 800 ele é coroado pelo próprio Papa, ele é coroado como o imperador do Ocidente, dando origem assim, pessoal, ao chamado Sacro Império Romano Germânico, sacro de sagrado, Império Romano e Germânico,
onde era o antigo Império Romano Ocidental, galera. Beleza? Muito bem. Olha só, durante o reino, durante, pessoal, a expansão do domínio franco, a gente vai ver que a igreja se fortalece demais, certo, pessoal? A igreja ela vai ganhar muito poder, porque vocês viram que os majordomos e o próprio imperador Carlos Magno, ele vai atribuir à Igreja Católica, à instituição Igreja Católica, muito poder. E esse poder é representado pela posse de terra. Neste momento, a principal fonte de riqueza é o quê, galera? É a terra. Muito bem. A igreja fortalecida, ela consegue unificar o pensamento ali do Sacro Império romano-germânico. Então, agora a gente não vai ter um pensamento germânico, um pensamento romano, a gente vai ter uma unificação desses pensamentos e dessa cultura, e a Igreja Católica que vai fazer isso. É nesse momento que vai se proliferar a construção de monastérios, tá certo? Qual era a função dos monastérios? Formar um clero católico, dar formação aos nobres, dar ensinamento aos nobres sobre os dogmas católicos, pessoal. A gente vai ver se espalhar também as construções das catedrais, as chamadas basílicas, né? As catedrais, que a gente vai chamar de basílicas, elas eram inspiradas nos antigos tribunais romanos. Observe. Pense aí como é uma igreja católica quando você entra. Tem lá, em uma parte mais elevada, um altar, onde fica o sacerdote, beleza? E diante do sacerdote, um monte de locais onde senta o povo. É igualzinho um tribunal de justiça romano. Tá bom, pessoal? E a gente vai ver que nesses monastérios vão ter os monges, os chamados monges copistas. Esses monges copistas, pessoal, vai ser muito importante, porque se hoje a gente conhece a história dos santos católicos e suas tradições, foi porque esses monges, eles escreviam todas essas chamadas agiografias. O que são agiografias, pessoal? São biografias dos santos católicos, tá certo, gente? E como não tinha imprensa, não tinha prensa, todas as cópias eram feitas à mãos, beleza? Eram também esses monges que produziam as iluminuras, que eram aquelas pinturas medievais. Tá bom, pessoal? Do lado esquerdo aí da tela de vocês estão vendo um monge copista. Então, a igreja, ela se fortalece muito nesse período, tá bom? Muito bem. Observe que eu falei para vocês que Carlos Magno, ele vai, gente, expandir demais o seu império, tá certo? Ele expande muito o seu território, muito o seu império, só que ele vai buscar lá com os persas uma forma, uma solução para administrar esse vasto império dele verde aí que vocês estão vendo. Então, assim como o imperador Dario dividiu o vasto império persa em satrápias, né? Ele vai dividir, Carlos Magno, o império carolíngio em 200 partes, beleza? Essas 200 partes, elas eram organizadas em 3 tipos. Os ducados, que eram a parte onde tinha maior território, as marcas, que era território, partes que ficavam nas fronteiras do império, e os condados, que eram partes menores, tá certo? Ele não só se apropriou dessa divisão persa para organizar o seu império, como também, pessoal, assim como Dario colocou o chamado olhos e ouvidos do rei, que eram pessoas infiltradas nas satrápias para fiscalizar o governo dos sátrapas, eles vai criar os chamados missi dominici, que seriam o quê? Fiscais, que iriam fiscalizar e tentar controlar os ducados, os condados e as marcas. Pessoal, os ducados e as marcas e condados eram dados para a administração dos nobres. Exemplo, um nobre que recebeu um ducado era chamado de duque. Um nobre que recebeu o controle de uma marca era chamado de marquês. E um nobre que recebeu o controle de um condado era chamado de conde.
Tá certo, pessoal? O problema é que esses nobres, esse duque, esse marquês, esse conde, passa a ter mais autoridade, passa a ser mais respeitado do que o próprio rei. E aí, pessoal, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque os reis do Reino Franco vai passar, pessoal, a perder a influência sobre esses territórios. E esses nobres vão passar a ter mais influência do que o próprio rei. Beleza, pessoal? E aí, exemplo disso vai ser no reinado do filho do sucessor de Carlos Magno, chamado Luís. Olha o apelido do cara, o Piedoso. Se já estava difícil Carlos Magno controlar o governo desses ducados, dessas marcas e desses condados, para Luís vai ser muito pior. Porque Luís, pessoal, ele, vamos dizer assim, era um rei Nutella. Era um rei que reinava, mas não governava, que não conseguiu, sabe, pessoal, impor a sua autoridade. Tanto é, cara, tanto é que ele vai ser sequestrado pelos seus próprios filhos, porque esses filhos queriam reinar, certo, pessoal? E aí, então, ele vai ser sequestrado, o reino vai ter que ser dividido em 3 partes, né? Entre os seus filhos, entre os herdeiros, entre os filhos Carlos, o Calvo, Lotário e Luís, o Germânico. Essa divisão entrou para a história com o nome de Tratado de Verdun de 843. E não é preciso dizer que com essa divisão e o desprestígio desses reis, o poder daqueles nobres cada dia aumenta mais, passando a ser chamados de os grandes senhores feudais. Beleza, gente? Então, a gente vai ver como consequências dessa divisão, como consequências do Tratado de Verdun, nós iremos ver o enfraquecimento do poder do rei, o fortalecimento do poder dos nobres, dos duques, dos marqueses, dos condes, a fragmentação política, porque cada nobre desse vai comandar o seu território, né? Cada ducado, marca e condado passa a ter autonomia. E aí, galera, a gente vai ver surgindo aí os chamados feudos medievais, beleza? Que vai ser o assunto do próximo vídeo, que vocês com certeza irão assistir, que vocês irão também fazer as suas anotações. Obrigada pela atenção e dê uma curtidinha aí no vídeo, porque Procarla merece.